no livro de Salmos. Salmos de número 139. Salmo de Davi. Salmos de número 139. O verso 1 e o verso de número 13. Primeiro verso 1, Salmo 139, para você que vai anotar. Essa palavra, essa mensagem tem o título Ainda Estou em Construção. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verso 13 deste mesmo salmo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por esta noite, por esta palavra. E nós aqui repreendemos tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção, tudo aquilo que pode afastar aquilo que o Senhor quer construir em nós. Declaramos que apenas a voz do Teu Espírito Santo será ouvida aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, esse Salmo 139, eu particularmente gosto muito. Ele vai falar de concepção. Fala comigo, concepção. E Davi, ele está dizendo no versículo 1 que o Senhor o sonda e o conhece. Então Davi, em outras palavras, ele está dizendo que ele havia percebido algo. Davi está escrevendo, ele diz assim, o Senhor, Ele me sonda. Você já andou descalço no rio? Um rio, se você vai andar descalço numa piscina é uma coisa, né? Mas quando você vai, eu cresci em beira de rio, e eu me lembro que a gente entrava no rio descalço, você vai como entrando no rio? Você vai tateando, né? Você vai vendo, ó, aqui tem uma pedra, aqui tem um buraco. Então, o que Davi está escrevendo é que Deus, ele estava tateando a vida dele. E ele estava percebendo isso, irmã. Davi escreve assim, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está me sondando. E, além de sentir que o Senhor está me sondando, está me tateando, eu tenho uma coisa para dizer para o Senhor me conhece. E quando ele vai escrever o verso 13, o que ele escreve? Ele diz assim, olha só que interessante, tu, ele se referindo ao Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser. Essa palavra ser, no original, ela é a mesma palavra alma. E o que é a alma? Vamos separar aqui religião e para quem acha que religião e ciência tem tudo a ver. Espiritualidade com a ciência. Mas a ciência mesmo diz que o ser humano, nós somos tricotômicos. Corpo, alma, espírito. Então o corpo é esse aí, meu e seu. Né? Uns mais magrinhos assim, que nem o irmão Nelson. Outros mais, o que eu vou falar agora? Mais fofo, né, amor? Amor. Gostaram dessa, né? O irmão José deu uma risadinha ali, né?
Uns mais magrinhos, outros mais fofinhos, né? Uns mais cabeludinhos, tem até topete, outros menos. Esse é o corpo. E não importa lá quantos exercícios tu fez, tu faz, quantos creme você usa, qual é o teu cuidado, o corpo vai para o pó. Não tem jeito. Fala comigo, não tem jeito. Você sabe que hoje fui lavar o carro e eu fiquei pensando, eu às vezes não tenho para quem pregar, eu prego para mim mesmo. Quando a minha esposa está perto, eu prego para ela. Esse dia chegou a irmã Vanessa lá em casa, comecei a pregar para ela. E aí eu estava pensando, lá na universidade, quando falece alguém, morreu o funcionário tal, aposentado ou não aposentado, o pai de não sei quem. E aí, de vez em quando, eu recebo aqueles e-mails, né, como nota de falecimento. Aí eu fiquei pensando, um dia, alguém vai receber a minha nota de falecimento. Um dia, um familiar teu, um amigo, vai ouvir no rádio, nota de falecimento. Comunicamos o falecimento. Claro que eu não quero furar a fila. Alguém quer furar a fila aqui? Não, ninguém quer furar a fila. E eu não estou profetizando que vai ser logo também. Tá? O que eu quero dizer é que um dia, um primo, um amigo, um teu, um cunhado, um tio vai receber um WhatsApp. Morreu fulano. E aí é você. É eu. É. Verdade esse bilhete. Mas a gente não quer saber disso. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. É por isso que a gente não se acostuma com a morte. Façamos o homem à nossa imagem e Deus morre. Então, se eu sou a imagem e semelhança dele e eu morro, quer dizer, peraí, que negócio é esse aí que não é meu? Não é meu esse negócio. Morte não é minha. Não. E é verdade. Só que nós passamos a ser seres que morrem a partir do momento em que nós nos separamos de Deus. Porque Deus, quando cria o homem, a Bíblia diz que ele... Desculpa. Eu vou avisar depois que eu fizer de novo. A irmã quase caiu da cadeira ali. Deus fez o homem do pó da terra e... Vou fazer agora. Soprou em suas narinas. E ele passou a ser alma vivente. A mesma palavra que Davi usa no verso 13. Davi diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser. Bom, se o corpo vai para o pó, o espírito vai para quem? Vai para aquele que é o dono dele. O dono do espírito é o Senhor. Então o espírito, ele volta para Deus, ele é de Deus. E a alma? Irmão, a alma é minha e tua. Não tem outra. Por mais que você tenha na família, talvez, gêmeos univitelinos, eles podem ser idênticos. Imagina que a irmã Ângela tem lá uma irmãzinha idêntica. Ela tem, talvez, até os mesmos traços, a mesma personalidade, os mesmos gostos. Mas a alma é dela. Não tem alma gêmea, como dizem por aí nas músicas. A alma é única. E a alma não morre. É o ser, é a consciência, quem eu sou. Não estamos falando aqui de morte espiritual. Estamos falando de morte, definitivamente de morte. A consciência, por um período, ela vai ficar lá guardadinha, mas a partir do momento do soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória. Mas e aqueles que não? E aqueles que não? E aqueles que não morreram com Cristo? Ah, pastor, aquela alma ela não vai mais ter consciência, mas é claro que vai.
Então Davi estava dizendo que Deus, ele não apenas formou ele no ventre da mãe dele, mas ele formou ele mesmo, o íntimo, o ser, a alma, a consciência. Então o que Davi está dizendo? Ele formou a nossa intimidade, e a nossa intimidade na verdade não é nossa intimidade, é a intimidade dele, que ele colocou em nós. Não pense que eu quero confundir a tua cabeça. O que eu quero que você entenda é que quando eu acho que a minha intimidade é individual, eu vou para a Bíblia e descubro que a minha intimidade, quem fez foi Ele. Então o meu ser, quem formou foi Ele. Então Ele forma o meu ser, Ele faz a minha intimidade, Ele sabe de tudo o que acontece comigo, Ele me tem, mas eu preciso ter consciência disso e permitir que Ele trabalhe comigo, que Ele use uma poderosa ferramenta chamada Espírito Santo, para que essa minha alma, que já é dEle, tenha um caminho para estar de volta com Ele. Por mais que às vezes eu acho que eu abri a porta do quarto, fechei a porta do quarto e eu estou sozinho, você nunca vai estar sozinho. Por quê? Porque Ele me criou no meu íntimo. A marca dele está aí. A marca dele está aí. Está aí. E nós fomos feitos por quem? Para que nós fomos feitos? Para glorificar o nome dele. Não sei, aqui tem uns irmãos que já tiveram experiência de expulsar um demônio? Quem já teve? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Veja bem, eu estava no seminário, e aí essa história aí de batalha espiritual, ela é sempre um pouco cabeluda e tal, né? E aí um pastor que estava dando aula para a gente sobre isso, ele disse, olha, se tu for expulsar um demônio, para você ter certeza que aquele demônio realmente saiu, manda o indivíduo que estava endemoniado declarar que Jesus veio em carne. Eu falei, como assim, professor? Me explica isso. Porque o demônio, quando o demônio declara que Jesus veio em carne, quer dizer que ele está se autodenominando um fracassado. Porque, na verdade, Jesus, ele veio em carne, mas ele não pecou. Quando você vai conversar com alguém, eu me lembro um dia que me chamaram, tinha um rapaz endemoniado em casa, se trancou no quarto, estava quebrando tudo. E eu era recém-convertido, recém não, mas talvez jovem na igreja, líder de célula. Eu fui lá. Eu orei com ele e tal, ele se acalmou. Aí já o meu ego já... De repente ele pediu água. Ele pediu água, eu falei, traz um copo d'água. Do jeito que veio aquele copo d'água na mão dele, ele tacou na minha cabeça. Toda aquela pompa que eu achei que eu tinha já caiu por terra. Ou seja, quando nós entendemos que o nosso íntimo, ele foi formado por Ele, e é Ele que conhece o nosso íntimo, nós começamos a entender que nós não podemos fugir dele. E todas as vezes que nós tentamos fugir dele, nós vamos sentir que a nossa vida não faz sentido. Eu vou fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não sei, eu atendi um rapaz aqui alguns dias atrás que me falou essa frase, eu não sei o que acontece comigo, parece que tem um vazio aqui. Já ouviram isso? Ou talvez você falava isso. Tem um vazio aqui. Sabe por quê? Porque tem um vazio, porque nós não descobrimos ainda que existe um lugar aqui que não pode ser preenchido com outra coisa. É só Ele que preenche. Quando o mundo
diz assim, não, uma pessoa próspera, bem-sucedida, às vezes nas conversas de família, né, tá o tio e a tia conversando, daí a tia fala assim, o Joãozinho lá, aquele está bem. O outro lá, aqueles lá foram lá para o Mato Grosso, mas estão muito bem. Do que estão falando? De dinheiro. Qual é o conceito de estar bem? Qual é o conceito de prosperidade? Algo que se mede. Eu quero dizer para você que tem tanta gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. E o vazio está lá. O índice de suicídio é muito maior entre os ricos do que entre os pobres. Por quê? Porque o vazio, ele só é preenchido com a consciência de que é Ele que mora aqui. Amém? Bom, vamos ler mais um texto. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, deve ser meu parente. Becker, Jeremias Becker. Eu até tenho um primo que chama Jeremias Becker. Capítulo 1, verso 5. Por enquanto estamos falando de criação. Fala comigo, criação. Então ele criou você, me criou, ele soprou em suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Davi estava dizendo que ele conhece o seu íntimo, porque o íntimo é dele. Agora nós vamos começar a falar de propósito. Fala comigo, propósito. Olha só, Jeremias 1:5. O Senhor dizendo a Jeremias, palavras do Senhor: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Observe que Deus usa aqui 2 vezes a palavra antes. Fala comigo, antes. Sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes a gente acha, como é o nome do irmão? Ailton. Às vezes a gente acha, irmão Ailton, que Deus passou a nos conhecer quando nós saímos da barriga da mãe e fomos apresentados ali, um médico, a parteira, né? Eu, no caso, a parteira, fico imaginando, a parteira me entregou nos braços da minha mãe. Irmãos, nós temos que entender que Ele me conhece, te conhece, antes da concepção. Muitos casais perguntam, por que eu não engravido? Ou por que eu engravidei de novo? Ou por que demorou tanto? Obviamente que estamos falando aqui de liberdade ao Senhor. Muita gente diz assim, eu planejei esse meu filho. Esse meu filho aqui foi planejado. Balela. Quem planeja o seu filho é Ele. E o seu filho, se já veio no momento dele. Não, pastor, foi no momento de pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há um plano dele. E você que talvez se cobrava por isso, entenda, há um plano dele. Ele endireita os caminhos, mesmo que eu tenha construído caminhos tortos. Vem no momento dele. E olha só que interessante, Jeremias está dizendo, Deus está falando para Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Está falando de propósito. Você não nasceu simplesmente para vir aqui e ter uma RG e CPF.
Você não nasceu para vir aqui e ter uma profissão e viver lá 70, 80 anos, morrer e vem uma outra geração e pronto. Não, você foi escolhido. Entre milhões de espermatozoides, você foi o escolhido. Há um propósito no teu e no meu nascimento. Quando eu entendo isso, espera aí, Ele conhece o meu íntimo, Ele formou o meu íntimo, Ele formou a minha alma, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, Ele sou eu. E Ele, além de ter conhecido e me formado no íntimo, Ele sabe que eu tenho um propósito. Aí você vai dizer, espera aí, mas e esse povo que não está na igreja? Ele está no controle desse povo. Ele conhece todos, tudo está sob o seu domínio, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Já contei aqui a historinha da mulher, que em tudo glorificava a Deus, em tudo glorificava a Deus, e ela tinha um vizinho que era satanista, e a mulher crente, aquelas de rodar, aleluia, e glória a Deus, e faltava água na casa dela, ela ia para frente da casa, glória a Deus, e faltava luz, glória a Deus, e vinha a tempestade, glória a Deus, e aquele satanista lá, eu vou aprontar para essa mulher, e ele começou a observar a rotina da mulher. É claro que isso não é verdade, viu gente, é uma história, calma, é uma história. Ele começou a observar a rotina da mulher. E um dia a mulher saiu para ir no mercado. E ela lá com o carrinho no mercado, lá, e fazendo a compra apertada de dinheiro. A hora que ela chegou para pagar, o satanista foi na frente e pagou a conta. Falou, sabe quem pagou essa conta? Quem? Foi o diabo. Ela, glória a Deus! Lá dentro do mercado, glória a Deus! Como glória a Deus? Glória a Deus por quê? Porque quando Ele manda, até o diabo obedece. Aleluia! É Ele que te formou. Amém. Tem um propósito na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus! Não vão dizer que foi podre essa, foi boa. Foi boa essa. Mas, fala comigo, mas. Nem tudo são rosas. Não, isso não era para falar. A gente vai crescendo, né? Deus foi lá e nos conheceu antes mesmo, nos designou, nos separou antes do nosso nascimento, antes da concepção. Quando Ele nos forma no ventre da nossa mãe, Ele já conhece o nosso ser, o nosso íntimo. A gente nasce, vai crescendo, e chega um ponto de ruptura. Essa semana que passou, a gente ministrou na célula, foi missal? Não, foi missal. Quando Adão e Eva comem do fruto, que não era para comer, eles imediatamente percebem o quê? Que estão nus e vão se esconder. Fazem roupa de folha de figueira. Você conhece essa história? Amém? Gênesis capítulo 3. Ali, o homem passou a ter consciência do bem e do mal. Quando você olha uma criança, a criança está no lar, a criança está crescendo com os pais, a criança vai na escola, a pureza. Jesus, ontem à noite coloquei ainda um versículo. Jesus, ele diz assim, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que se fazer como uma
criança. Você tem que ser como uma criança. Porque a criança, ela não tem maldade. A criança, ela perdoa fácil. A criança esquece fácil quando alguém magoou, não é? Você pode ver, às vezes você tem filho pequeno em casa, você briga com ele e tal, daqui a pouco ele vem lá te dar um beijo. A criança é uma criança. Só que essa criança, ela cresce. E vai chegar um momento de um ponto de ruptura na vida da criança. É o que a gente procura detectar aqui na igreja como um momento que é um momento ideal para que aquela criança que já está indo para a adolescência, ela vá buscar o batismo. Então, o batismo, ele precisa ser após um ponto de ruptura. O que é o ponto de ruptura? A consciência de quem eu de fato sou. Então, eu fui formado no íntimo por Deus, Ele me conheceu lá no ventre da minha mãe. Mas chega uma fase da vida em que eu preciso descobrir quem que eu sou de verdade. Quem é realmente aquele que é meu íntimo? O que é o meu íntimo? Eu sei qual é o propósito dele para a minha vida, ou eu estou enxugando gelo? Eu sei qual é, o que ele quer para a minha vida, ou eu estou fazendo de conta que eu sei, eu vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, dou uma reboladinha, apago um incêndio aqui e não saio do lugar, pelo contrário, eu vou voltando. Existe um momento da nossa vida em que nós precisamos entender que Ele quer nos moldar. Pastor, mas o senhor não falou que Ele já nos fez no ventre da nossa mãe? Sim, Ele nos fez, mas houve um momento de ruptura. Houve um momento em que eu descobri que eu não sou tudo isso, e que o pecado habita em mim. Houve um momento em que eu descobri, como diz o apóstolo Paulo, que o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. E quando a gente tem consciência disso, é o momento de permitir que Ele venha e nos molde novamente. Jesus, quando conversa com Nicodemos, lá em João 3, Jesus fala uma coisa para Nicodemos e Nicodemos não entendeu nada. Depois ele entendeu. Eu já falei aqui, eu creio que vamos ver Nicodemos no céu. Mas quando Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aonde que Deus formou o nosso íntimo? No ventre. Então, de novo, ele está falando de quê? De nascimento. E esse nascer de novo vai exigir o quê? Vai exigir uma autorização de minha parte para que Ele venha e me reconstrua. Eu quero falar para você, com todo respeito, que acha que é o gás da coca. Eu já achei isso de mim. E eu descobri que eu era pior do que aquela coca que fica uma semana na geladeira. Tu vai tomar, só tem gosto de xarope. A Bíblia diz que aquele que acha que não precisa aprender mais é justamente aquele que mais precisa aprender. Então, eu e você, nós não somos o gás da coca. Não porque ele fez algo errado lá no ventre. Ele fez tudo perfeito. Ele soprou em suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Ele disponibiliza o Espírito Santo. Mas houve um ponto de ruptura. Há um momento da vida em que a consciência do bem e do mal, ela vem e começa a habitar em mim. E neste momento, eu quero fazer o bem e não consigo, porque é mais fácil ou mais prazeroso fazer o mal. E aí o que ele faz? Jeremias 18. Ele começa a trabalhar conosco. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor.
vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Fala comigo, com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Fala comigo, em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Não seria mais produtivo e menos dolorido nós não precisarmos passar por esse processo? Pensa comigo. Deus planejou você, Deus permitiu que você seja formado no ventre da tua mãe, Deus já tem um propósito para você, você nasceu, você seguiu a tua vida, você morreu, está no céu, boa. Não é assim que funciona. Ele planejou você, Ele formou o teu íntimo, Ele pensou em você antes do ventre da tua mãe, você nasceu, mas você cresceu e você teve consciência do bem e do mal, ponto de ruptura. Quando você descobre isso, a dor começa. Por que a dor começa? Porque ou você vai para Ele e Ele te forma de novo na roda da vida, ou você vai para o mundo fazendo de conta que você não o conhece e você sente o vazio dentro de você para o resto da tua vida. Não estou falando de evangélico, não gosto muito disso. Não estou falando que os evangélicos são aqueles que realmente descobrem isso. Se tem uma estratégia do diabo, é disseminar isso no meio do povo. Não é, o fulano lá conheceu Jesus, então agora ele é evangélico. Por quê? Eu não estou dizendo que a religião que você caminha, que a igreja que você está matriculado, não tem que te ensinar a palavra. E a grande maioria da palavra original, digamos assim, ela é ensinada aqui na igreja. E existem muitas igrejas, sim, que acabam desvirtuando muito isso. Mas isso não me dá o direito de achar que é porque eu sou evangélico que é que eu estou salvo. Salvo é quem nasce de novo. Salvo é quem tem a marca da promessa, que é o Espírito Santo. Salvo é aquele que caiu ali, ele corre para se levantar, para se consertar. Salvo é aquele que declarou que Jesus é o Senhor da sua vida. Este é salvo. E não o evangélico. O texto está dizendo que este mesmo Jeremias, que ouviu do Senhor, que ele planejou a vida dele ainda no ventre, este mesmo Jeremias está dizendo que este Deus, ele precisa vir e ele precisa destruir o vaso que ele mesmo está moldando. O texto que mais se assemelha ao que acontece aqui é o texto do filho pródigo. Já falei tantas vezes aqui, né? O filho pródigo está lá, né? Festa e festa e festa e festa e festa, né? Dinheiro no bolso, ele pegou a parte da herança, e uma festa aqui, uma festa ali, ele faz o que ele quer, ninguém toma conta da vida dele, ninguém está enchendo a cabeça dele com sugestões, aquele irmão dele chato ficou em casa, aquele pai dele que era um velho gagá ficou em casa, mas acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Levam ele para cuidar de porcos. Ele está lá cuidando de porcos, ele queria comer a comida dos porcos. Não dava. Até ali, ele era um homem que não se permitia ir para a roda. Porque até ali, o que ele pensava? Eu resolvo a minha vida. Sim ou não? Até ali, na cabeça dele, tinha o quê? Eu resolvo minha vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho inteligência, eu tenho saúde, eu tenho uma profissão.
Se for preciso, eu compro a polícia, eu compro o juiz. Eu mando isso, mando aquilo. Outro dia atendi um homem aqui, ele falou: pastor, eu tenho o poder para destruir famílias inteiras. Olha a frase que ele falou para mim. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser. Falei, então você tem bem mais do que eu. Mas eu sou infeliz. Orei com ele. Expliquei para ele por que ele estava se sentindo vazio. Ele nunca mais voltou. Nunca mais. Então este homem que estava lá querendo comer a comida dos porcos, ele só consegue voltar e ir para a roda quando? Quando ele cai em si. Cai. Salmo 139 diz o quê? Senhor, tu me e me. Na verdade, não era ele que estava caindo em si. Ele estava percebendo que tinha alguém dentro dele que estava mostrando para ele quem de fato ele é. Por quê? Porque Jeremias 5 está dizendo que ele me formou no íntimo. Você está entendendo? Então, quando eu e você, quando a gente cai em si, não significa que eu descobri, não, você descobriu que existe um Deus que te planejou, que te formou, e você está andando num caminho errado, e aquele que tu acha que não te conhece é aquele que é o teu verdadeiro íntimo. Aquele que tu acha que está lá no céu, num trono branco, é aquele que formou a tua intimidade. É por isso que nós não conseguimos viver longe do Senhor. Não, nós não conseguimos. E aquele filho, então, ele diz assim, espera aí, eu voltarei. Eu vou para a casa do meu pai e eu vou pedir perdão para ele. Porque lá na casa do meu pai, até os empregados têm pão com fartura. E eu aqui morrendo de fome. Sabe o que aquele filho está falando? Eu preciso ir para a roda. Eu preciso ser moldado. Eu preciso ser trabalhado. Eu preciso ser reajustado. Jesus, quando vai falar sobre a parábola do odre novo e do remendo novo, o que ele está dizendo? Ninguém põe vinho novo em odre velho. Não adianta. Eu estou aqui na igreja levantando a mão, aí o Evandro está ministrando, levanta suas mãos, e tal, mas na verdade você ainda não levantou a mão para dizer, Senhor, eu sei que o meu íntimo foi formado por Ti, e o Senhor é a minha intimidade, então me bota na roda, me reconstrói, faz de novo. Irmãos, já estou encerrando. Isso não é feio. Não é feio admitir que eu preciso nascer de novo. Feio é continuar vivendo sem nascer de novo. Porque eu acho que eu estou enganando minha esposa, estou enganando meu colega de trabalho. Pode até enganar. Mas aquele que é o teu próprio íntimo, tu não engana. Será que nesta noite o recado do Senhor foi dado para nós? Será que entendemos que nós precisamos ir para a roda? Eu me lembro, quando eu estava lá no ensino fundamental, de vez em quando, não sei se as professoras fazem hoje ainda, de vez em quando as professoras de arte pediam atividades para os alunos que eram feitas com argila. E aí aqui embaixo aqui tem uma cerâmica, naquela época já tinha, a gente vinha na cerâmica e pegava. Só que se tem uma coisa que eu aprendi fazendo aquelas atividades, é que a gente só conseguia moldar o que a professora pediu, com o barro, depois que esse barro
que ele tivesse mole. Porque um barro seco, você não faz nada. Indo para Santa Helena, ali do lado esquerdo, tem aquela cerâmica, tem uma pilha de argila ali. Experimente lá pegar uma pá daquela argila e tentar formar alguma coisa. Você não faz nada. Mas quando você vai amolecendo o barro, você vai amolecendo o barro, de repente você começa a perceber que ele se torna flexível. Ele permite ser moldado. Aí você pode fazer ali um bonequinho, uma jarra. Eu e você somos assim. E Deus sabe que nós somos assim. Então, se eu quero ser moldado, se eu quero realmente ser transformado pela presença dEle, pela palavra dEle, eu preciso ser quebrantado. Eu não posso ser seco, duro. Eu não posso. E muitas vezes é isso que dói. Não é nem não é nem o processo de reconstrução, mas é me tornar capaz de ser moldado. Aí talvez venha a dor. Aí talvez venha uma dificuldade, venha uma angústia, venha uma doença. Se você está aqui e você não passa por isso, você não está doente, você não está angustiado, você não passa por um problema sério na sua vida, que tal permitir que Ele molde eu e você? Que tal permitir que o nosso vaso seja moldado, sem que precisamos passar por essas dificuldades? Amém? Fique de pé, quero orar com você. Eu gostaria de ler, deixa aí na tua cadeira, tudo que talvez pode tirar a tua atenção. Eu vou ler um último texto. Eu li antes, a gente tem uma oração aqui antes do culto, com o nosso presbitério, e eu compartilhei com eles esse texto que falou comigo hoje. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 11. Não me entenda este texto como um texto de acusação. Leia, ouça este texto e faça aí no seu lugar uma autoanálise. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Lentos para aprender. Lentos para aprender. Talvez um dia lá na escola você reprovou de ano. Aí você teve que fazer mais um ano. Teve que fazer de novo aquela disciplina. E enquanto você não aprendeu, você não avançou. Embora a esta altura, verso 12, embora a esta altura, vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança,
e não têm experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O desejo de Deus, irmã, é que essa roda ela nos torne melhores. Porque senão, se eu não melhorar com tudo que Deus está falando, com tudo que Deus está fazendo, se eu não permitir que o meu barro ele amoleça, eu não vou sair da roda nunca. E o que dói é a roda. Você sabe, eu sei, onde nós já poderíamos estar. Mas por que não estamos? Porque nos tornamos lentos para aprender. Vamos acelerar isso? Vamos permitir que o Espírito Santo seja o nosso principal professor? Vamos aprender com os detalhes da vida, com as coisas que tem nos cercado. Vamos aprender com os acontecimentos. Vamos aprender com as dificuldades, com as lutas, com as angústias, mas também com as vitórias. Vamos fugir da lentidão do aprendizado. Porque se eu aprendi, eu não preciso repetir aquela lição. Eu vou para o outro ano. Eu vou para o outro degrau. Eu vou subir de livro. Deus quer fazer com que eu e você estejamos subindo os degraus, dia a dia, até chegarmos à completa perfeição. Amém? Eu quero orar com você. A mensagem de hoje nos ensina, me ensina, que eu ainda estou em construção. Se você deseja receber uma oração, você pode sair do teu lugar, vir aqui na frente, e nós vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, abençoe este povo. Abençoe-nos, Pai. Nos perdoe, Senhor, por tantas e tantas vezes que ignoramos o trabalhar do Senhor. Nos perdoe, Pai, por vezes que já estivemos no pó e mesmo assim nos tornamos lentos para aprender. Nos perdoe, Senhor, se hoje já deveríamos ser mestres, já deveríamos estar recebendo alimento sólido, já deveríamos estar em outros patamares, mas ainda precisamos de leite espiritual. Nos perdoe, Senhor, se já deveríamos ser adultos, mas ainda somos crianças. Nos perdoe. Hoje, abrimos o nosso coração para o Senhor. Hoje estendemos as nossas mãos para o Senhor. E te convidamos, Senhor, vem. Faz de novo. Começa de novo. Trabalha com o nosso íntimo. Trabalha, Senhor, com aquilo que nós precisamos ser trabalhados. Tira de nós, Pai, aquilo que não te pertence. Nos faz compreender, Senhor, que sem a roda, sem o trabalhar do Senhor, sem permitirmos que esse barro duro amoleça, nada o Senhor pode fazer. Nos ajude. Nos ajude. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, se você recebeu essa palavra e deseja começar de novo, você que talvez tenha o ministério enterrado, você sabe que Ele te escolheu
Você sabe que você tem um propósito, mas está enterrado aí. Você que sabe que deveria estar longe, lá na frente, mas ao invés de crescer, está regredindo. Essa palavra é para você. Vem aqui na frente, dê um passo de fé, sai do teu lugar e vamos orar juntos, e vamos crescer juntos, vamos interceder juntos, no nome de Jesus.
que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Cante isso, pois tudo que tem é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado. Não sei quantos cultos você já participou, mas este culto, ele só vai ser mais um na sua vida, se você sair daqui e fizer de conta que você já cumpriu o seu compromisso. Irmãos, com Deus existe uma mão de duas vias. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato, mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não faz desse culto mais um, faz desse culto uma oportunidade. Joga aí no teu coração, Deus falou contigo, Ele quer fazer de novo, Ele quer começar de novo. Permita isso. Joga fora todo orgulho, joga fora toda raiva, toda lembrança, joga fora. Deixa Ele começar de novo. Você vai começar a descobrir coisas que você nem imagina, não sobre Ele, sobre você, porque o teu íntimo foi Ele que formou. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este povo, abençoo essas famílias, cada pai, cada mãe, cada jovem. Senhor, que esta palavra encontre terra boa. Eu repreendo aqui tudo aquilo que Satanás tem colocado na mente dessas pessoas e tem afastado eles do teu propósito. Sim, esta palavra encontra terra boa e vai frutificar 30, 60 e 100 por um. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço quem está perto de você. Que Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.